Olá para você que nos acompanha através do projeto Igreja do Amanhã. Nós estamos iniciando nesse momento uma nova atividade, um novo projeto dentro da nossa comunidade, que é justamente o videocast Igreja do Amanhã. Para você que nos acompanha, você já conhece qual é a nossa proposta. Mas para aqueles que estão conhecendo nesse momento a Igreja do Amanhã é uma comunidade que tem por intenção equipar a Igreja de Jesus com fidelidade e relevância no Evangelho, para que a missão de Deus seja cumprida de maneira adequada. E nesse videocast eu conto aqui com a presença de pessoas muito especiais, primeiramente do meu amigo Pablo Rosa. Pablo é o diretor de comunicação da comunidade Igreja do Amanhã e também exerce um trabalho importantíssimo, belíssimo, na Igreja Presbiteriana Conexão, também como diretor de comunicação. Pablo, muito bom ter você aqui conosco, muito bom desenvolver esse projeto junto com você e a gente participar dessa nova experiência que está sendo o videocast Igreja do Amanhã. Bem, é uma alegria da minha parte também, né, poder participar desse projeto, é um projeto que eu acredito muito, e uma alegria poder inaugurar agora também esse videocast aqui, com essa presença tão ilustre aqui do convidado que a gente ainda não apresentou, né, eu vou deixar para ficar aí a seu encargo. Legal. E além do Pablo aqui conosco, que vai me auxiliar na construção dessa conversa, desse bate-papo, nós inauguramos o nosso videocast de uma maneira muito especial para nós. Nós temos aqui conosco Alexandre Magnani. Alexandre Magnani é um músico cristão que tem composições belíssimas e composições que estão muito alinhadas com aquilo que a Igreja do Amanhã acredita. Porque essas composições têm profunda fidelidade bíblica, o conteúdo das canções, as composições, elas honram o que a palavra de Deus nos ensina, mas ao mesmo tempo são músicas profundamente contemporâneas, contextualizadas. A perspectiva bíblica da relevância nós podemos perceber de uma maneira muito significativa em cada uma dessas canções. Então, Alexandre Magnani, não sei se eu posso chamar assim, Alê, que alegria é nós começarmos o primeiro videocast da Igreja do Amanhã contando com a sua presença. Nós estamos muito honrados, muito obrigado por estar aqui conosco. Uma honra para mim, cara. Eu não sabia que eu estava estreando esse espaço aqui. Privilégio estar com você, com o Pablo. Obrigado, Rafa, pelo convite. Estou conhecendo o Juiz de Fora. Cheguei no aeroporto e aí viemos para cá, né? Estamos tendo esse tempo junto, já tomamos um cafezinho, já ouvimos sotaque mineiro, que é bom demais. E para mim é uma alegria, cara, sem dúvida, estar com vocês. Espero que eu possa somar, acrescentar com a galera que está assistindo, né? Que está tendo esse tempo aqui acompanhando a nossa conversa, que seja relevante para todo mundo, que seja bênção. Legal. Não sei se vocês já perceberam, mas a perspectiva de contextualização no Alê, ela já está presente. Você já percebeu que ele falou cafezinho, ou seja, ele entendeu que ele está em Minas e que tem uma forma específica de falar. Isso aí. Mas, Alê, uma coisa muito interessante que talvez você não saiba, o slogan da Igreja do Amanhã é fidelidade e relevância até que ele venha. Porque nós entendemos que a Igreja do Amanhã é construída hoje e essa Igreja do Amanhã, ela caminha na perspectiva de que o último capítulo da história, de que o final da missão de Deus está se dando. E para nós, talvez você não saiba, mas quando nós desenvolvemos esse slogan, fidelidade e relevância até que ele venha, a música de sua autoria, ela serviu para a gente como inspiração, e na primeira postagem que nós fizemos no Instagram da Igreja do Amanhã, a música que está ali nessa postagem é justamente até que ele venha. Então, para nós, ter você aqui para falar sobre a música na perspectiva do reino de Deus é mais significativo ainda, porque essa expressão até que ele venha, essa perspectiva que do ponto de vista teológico a gente chama de escatologia presente entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ela é muito significativa. Então, para nós, não está sendo uma coincidência, mas está sendo uma expressão tão graciosa da provisão de Deus, legal, inaugurar com você aqui conosco. Que massa, bom demais ouvir isso, bom demais poder saber, né, que a minha música, ela eu sei que é uma bênção nas comunidades e nas igrejas que cantam, né, e que está inspirando projetos como esse, né, e tantas outras coisas. E isso tudo é graça de Deus na minha vida. A história de como eu escrevi essa música é algo muito... que eu acho que fugiu do meu controle, sabe? E é bom, às vezes, quando a gente está na dependência de Deus e as coisas fogem, entre aspas, do nosso controle, porque
eu tentei escrever, eu fiz essa música para missões, e aí eu tentava escrever e usava todas as técnicas de composição que a gente tem, né? Eu estudei música, de fato, né? E aí não saía, cara, até que eu sentei no estúdio, no meu home studio que eu tinha, sentei, peguei o violão, falei, Deus, eu não consigo mais. Já tentei fazer de tudo, comecei a dedilhar o violão, aí essa música veio muito. Eu sei que eu escrevi, eu compus, foi com as minhas mãos. Eu digo isso porque às vezes é muito fácil falar, essa música vem de Deus, foi Deus que me deu, né? Tudo que nós temos e que é bom vem dele, não há nada de bom em nós. Mas eu também entendo que a partir de uma dependência constante daquilo que Deus pode fazer em nós e que nós nos colocamos à disposição dele, ele inspira os nossos corações. E essa música foi muito inspirada, assim, nesse sentido. E aí, quando eu vi, a música já estava pronta, cara. Liguei para minha esposa, para Marcela. Falei, Marcela, eu tenho a música. Eu tinha um prazo para entregar essa música. Fui para a Junta de Missões Mundiais. Eu falei, cara, eu preciso entregar. Aí liguei para ela todo feliz. Falei, acho que eu tenho a música. Quando eu mandei para o pessoal de Missões Mundiais, só voz e violão, eles falaram, cara, é essa canção e tal. Ela foi lançada pela Junta de Missões Mundiais em 2017. Aí, 2019 só que eu gravei ela e que eu lancei. E essa música tem alcançado muitas igrejas e denominações diferentes depois de alguns anos, né? Então eu vejo que é um tempo e uma graça de Deus derramada sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério. E eu me sinto constrangido, assim, da parte do Senhor por saber que um projeto bonito como o de vocês, como eu disse, também a minha música cooperou para isso. E eu espero que mais músicas minhas tenham esse caráter de inspirar, de motivar para a honra e glória do nome do Senhor, sempre. Legal. E é muito bom a gente perceber, por exemplo, como um músico cristão que hoje tem larga experiência, tem uma grande abrangência no nosso país. Esse ano você esteve em turnê também internacional. Sim. É muito bacana a gente perceber, por exemplo, no processo de composição, porque a nossa intenção aqui é também trazer as questões que são muito práticas e muito ferramentais para a Igreja de Jesus. E é legal perceber que, por exemplo, quando você relata esse testemunho, a perspectiva de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que fala que a graça de Deus, ela se aperfeiçoa, ela opera melhor na nossa fraqueza. Sim. Você vivenciou isso, com por certeza. Exemplo, na composição dessa com música. Certeza. Porque não lhe faltava experiência, não lhe faltava técnica musical, não lhe faltava o domínio do conteúdo que você estava compondo, mas você percebeu que a dependência é o solo correto onde Deus faz grandes coisas frutificarem. E é engraçado, né? É o solo correto que eu fui de fato para o chão. Eu sentei na parede, peguei meu violão, me rendi, assim, e eu já tinha feito umas 3 músicas. E eu nem ousava em mandar para o pessoal de missões, porque eu tinha entendido que ainda não era aquela canção, sabe? E muita dependência, muita oração, assim, porque é o seguinte, Rafa, quando eu escrevo uma música, eu componho aquilo que eu procuro viver, né? Nós estamos a cada dia, a cada momento da nossa vida sendo aperfeiçoados e nos convertendo o tempo todo, né, ao Evangelho de Cristo. Mas são canções assim que são orações e desejos meus, né? Toda vez que eu vou escrever uma música, eu vejo uma oportunidade de fazer uma oração ou de animar alguém quando essa pessoa escuta alguma música minha, ou de trazer reflexão sobre a dependência que nós temos, uma boa dependência do Deus Pai. Então, eu tenho uma música chamada Um Dia de Cada Vez, por exemplo, que ela tem como base o capítulo 6, ali, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, né, que vejo os pássaros, não plantam, não semeiam, né? Não colhe, não armazena em celeiro, contudo o Pai os alimenta. Imagina a gente que é filho. Então essa música está tratando sobre isso. Tem outras canções que eu falo sobre a fé, sobre a esperança, sobre o esperançar também, né? De esperar com esperança, né? Também, mas também não parado. Então eu vejo que eu tenho uma oportunidade de apontar para o divino, de apontar para o Deus vivo que eu sirvo, refletindo o amor de Jesus e também de compartilhar reflexões, orações e tentativas minhas
desse homem imperfeito que eu sou, de me parecer mais com Jesus. Então, quando eu olhei, eu já tinha feito 3 músicas e eu falei, cara, não cheguei. Não é essa música. Aí eu me rendi, fui pro solo, fui pro chão, me vi fraco, me vi vulnerável, fragilizado. Eu comecei a dedilhar o meu violão e a letra vem. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. É o plano da salvação aqui, né? Eu fui alcançado, e aí fruto desse milagre de Jesus na minha vida, eu quero compartilhar com os outros o que podemos ser na vida de alguém. Depende tão somente de nós, de mim, de você, da Igreja do Amanhã, da Igreja da Conexão Presbiteriana, da galera que está aqui na sala com a gente. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Uma vez falaram para mim, cara, até as pedras clamarão. Ok, mas essa pergunta é horizontal, não é o Senhor falando para mim. O tempo todo o Senhor está falando, a quem enviarei? E a minha oração é, eis-me aqui. Me envolver, me entregar. Aí quando foi pro refrão, até que ele venha. Gente, de verdade, a música veio toda assim. Eu tenho algumas poucas canções que eu escrevi assim. Um Dia de Cada Vez foi parecida com isso, escrevi com um amigo meu. E tem uma outra música minha chamada Tu És o Meu Deus, que o Baruch gravou no álbum Graça. E essa música também vem assim, eu escrevi ela quando meu filho nasceu. E também vem de uma vez, assim. Então, eu percebo isso, que quando eu realmente entrego, eu entrego, né? É claro que o Senhor também usa para a honra e glória dele a nossa capacidade, por isso que nós estudamos, pesquisamos, né? Nos reciclamos, aprendemos, erramos e aí aprendemos com os nossos erros. Mas eu vejo muito assim, um movimento muito saudável, né? Isso não é só uma experiência minha, todos os meus amigos são compositores, assim. Tem até um documentário que eu e o Baruch nós fizemos juntos, que a gente gravou um álbum em Lisboa, no ano passado, a gente fala sobre composição. E é muito legal ver a forma como o Baruch também pensa a composição e a gente até se encontra nesse sentido. Então, vários amigos meus, compositores evangélicos, cristãos, se identificam com isso. Eu já fiz de tudo, Senhor, eis-me aqui. O que eu tenho que cantar? O que eu tenho que dizer nessa canção? Qual é a oração? O que o Senhor quer ver a sua noiva? A gente não fala mais isso, né? Que a sua igreja clamando, adorando, cantando. Cara, é muito precioso. É muito precioso. A minha esposa também é musicista, né? E ela relata também, assim, que as composições dela, né? Se não todas, a maioria delas foram feitas em momentos de devocional, né? É isso. Vem uma entrega do Senhor, um momento especial de intimidade, né? Massa. E aí ela consegue compor algo que às vezes ela estava num esforço grande para tentar fazer, né? E não saía. Eu acho que tem uma dica preciosa aqui. Quando o Pablo diz acerca da Micaela Daflon, que é uma grande musicista, e depois nos bastidores espero compartilhar com você para você perceber assim o talento que Deus concedeu a ela. E quando a gente ouve, por exemplo, o Magnani dizendo isso, quando eu me entrego, eu entrego. Então, acho que esse é um segredo. Quando eu me entrego completamente a Deus numa vida verdadeiramente de devoção, o máximo do nosso propósito, da razão criacional da parte de Deus para a nossa vida emerge. E assim, eu tive alguns insights aqui, eu gostei disso. Mas deixa eu ir para uma outra questão, e aqui o pessoal do videocast, eu acho que está tendo um privilégio de ver o Alexandre Magnani dando um mapa de como foi esse processo de composição, e espero que isso possa inspirar você que é músico cristão, que é líder numa comunidade cristã. Mas ali a gente queria saber um pouquinho quando que começa a sua relação com Jesus e como é que a música, de certa forma, contribui para esse momento onde você deixa de ter Jesus. Porque eu já ouvi um pouquinho do seu testemunho, eu acho que seria interessante compartilhar, ainda que de uma maneira assim, mais resumida com o pessoal que nos acompanha. Mas quando que se dá uma relação de pertencimento, de entrega da sua vida a Jesus e se a música colaborou de alguma forma nesse processo? Colaborou demais. Gente. Cara, a minha família não é cristã, evangélica, só o meu núcleo familiar, meus pais. E a gente era católico não praticante, mas a música sempre foi muito presente na nossa família, desde a minha avó, a mãe do meu pai.
E meu pai, ele tem uma facilidade absurda com a música. Ele senta na bateria, ele toca, ele pega o contrabaixo, ele toca, ele arranha o piano, toca violão. O instrumento dele mesmo é violão e guitarra. Então, eu e meus irmãos, nós somos em 4 irmãos, nós crescemos numa casa muito musical, onde a música era algo que estava muito presente no cotidiano. Então, a gente tinha centenas de discos e meu pai colocava os LPs para a gente ouvir. Eu lembro que meu pai me apresentou o Jimi Hendrix, e aí o disco Experience, e meu pai tinha todo um fone, um headphone todo trabalhado lá, coisa mais os vinis, e aí ele mostrou o que esse cara faz na guitarra. Eu era criança, cara, eu tinha 10 anos, se não menos. Eu chegava da escola doido para ouvir os discos do Jimi Hendrix, e eu não imaginava como que aquele tipo de sonoridade era possível ser feito num instrumento de 6 cordas, numa guitarra, sabe? Então, a música sempre foi muito presente no nosso cotidiano. A minha mãe, a gente sofria também por não pertencer a uma igreja. Meu pai tinha uma luta grande com álcool, ele era alcoólatra mesmo, e aí tudo que vem junto do alcoolismo existia na minha casa, né? Era um lar bem desconfigurado. E aí, uma vez, minha mãe estava no ônibus, depois de um dia anterior muito difícil, ela estava chorando no ônibus, indo para o trabalho. Uma mulher chegou perto dela e perguntou para ela por que ela estava chorando. E ela falou, e a mulher falou: você precisa ir na minha igreja, vamos na minha igreja. E aí, cara, foi assim, ó, minha mãe topou na hora. E quando minha mãe foi na igreja pela primeira vez e ouviu sobre o amor de Jesus, foi arrebatador. Minha mãe nunca mais deixou de ir à igreja. E aí levava a gente, tudo criança, éramos 3 irmãos até aí. O caçula, ele é o raspa do tacho, né? É o temporão. Então, éramos em 3 crianças, e minha mãe levava os 3 e meu pai ficava em casa lá, depois de beber muito, era sempre assim. Até uma vez, cara, que minha mãe sempre convidava, o pastor falava: ó, chama o Paulo para ir para a igreja toda vez que você sair. Aí minha mãe chamou, falou: Paulo, vamos para a igreja, tudo. Cara, a gente andava, sei lá, 2, 3 quilômetros a pé para ir para essa igreja que a gente passou a frequentar. E aí chegamos lá, aí para sair, para ir para a igreja, minha mãe convidou meu pai: Paulo, vamos para a igreja, tal. Não sei o que, esbravejando, tal. Já depois de beber muito, ele foi tomar banho, ele ouviu uma voz assim: por que você não vai à igreja? Aí ele desligou o chuveiro, falou: tem alguém em casa? Bem, chamou minha mãe. Bem, você tá aí e tal. Aí nada. Aí ele ligou o chuveiro de novo e falou: eu tô mal mesmo, né? Ele pensou. Aí ele ouviu assim uma voz: vai pra igreja agora. Cara, ele desligou o chuveiro, não tinha tirado nem sabão, se enxugou de qualquer jeito, pôs qualquer roupa. Era um culto de oração, a gente estava, minha mãe e os 3 filhos ajoelhados, orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor tocasse no coração do meu pai. Minha mãe de joelhos, assim, orando, sentiu o cheiro do meu pai. A hora que ela abre o olho, meu pai estava do lado dela, de joelho. Ele sentia muito temor, assim. Você ouvir meu pai contando esse testemunho é muito legal. E aí, essa igreja, para nossa sorte de bênçãos, essa igreja tinha uma música excelente. Meu pai é exigente pra caramba com música. E era legal que meu pai falava assim: ó, essa igreja é boa porque a gente ouve boa música e não precisa pagar cover. Então, olha a importância, né, da excelência, né, na música, na arte. E aí meu pai passou, cara, aí também, todo domingo. A banda realmente era muito boa. Essa igreja, eu creio muito em algo sobrenatural mesmo que aconteceu lá, no sentido de que não é algo humano, da capacidade humana, que de lá saíram muitos músicos. Então, eu sou um cara que sou um músico e que a minha base foi dessa igreja. O Theo Rubia, que é um cara que tem um ministério hoje no Brasil todo, também era dessa igreja. Eu ensinei ele a tocar violão, aprendi umas coisas, passar para ele, que eu tenho uns anos a mais que ele. Tem o Felipe Serrano, que ele é diretor musical e líder do TS Band, que é do Team Street Brasil. O Felipe, que ele e a Rafa tem um ministério lindo lá no Team Street Brasil, em Maringá, também era dessa igreja. Então, vários caras, um tecladista amigo nosso tocou com será Cris Duran,
né? O Cris Duran que se converteu, não é? Também acompanhou ele. E hoje esse amigo nosso é pastor no Rio de Janeiro. Cara, eu tô falando de uma cidade chamada Rancharia, interior de São Paulo, 500 quilômetros de São Paulo. Não é possível. É todo mundo da mesma geração. Cada um num lugar exercendo uma liderança e abençoando através da música. Sim. Não é? Ou seja, a vocação específica daquela igreja estava muito Ligada à atrelada música. à produção musical que honrasse a Deus. E a técnica, totalmente. a arte era um desses Totalmente. elementos. E uma igreja que amava adorar a Jesus, cara. Os nossos cultos, as celebrações era de muito quebrantamento, muito derramar do coração. Foi um marco, assim, para... Aquela igreja daquele tempo já não existe mais, embora ela exista fisicamente, mas as pessoas, mudou tudo, entende? Então, eu percebo que foi um avivamento que a gente viveu naquele tempo e que aquele avivamento a gente colhe hoje, né? Eu fui atingido por aquilo, né? E tantas outras pessoas aí que fizeram parte daquilo, assim. Que bacana. Legal, Magrani. Você falou um pouco aí da sua trajetória, né? De conversão e da música também, né? Teve algum momento assim que você teve algum tipo de crise vocacional ou você sempre soube taxativo? É música mesmo, esse é meu caminho? Eu tive porque uma só vez, mas eu descobri a minha vocação com 15 anos. Eu estava numa aula do professor de história, não sei por qual motivo, começou a falar sobre vocação. E aí ele falou assim, eu já era músico, eu já tocava, já dava até aula. Olha só, eu tinha 15 anos. Eu fui, na minha adolescência, um pouco prodígio, assim. Eu aprendi a guitarra com muita facilidade. Tudo que passava para mim era por osmose, assim, era um negócio. Mas também, cara, eu estudava às 8 horas por dia, com metrônomo, palhetada alternada. Galera, os guitarristas sabem o que eu tô falando aí. Então, fazia o meu desenvolvimento com um caderninho, acompanhava meu progresso. Porque é igual um atleta, cara. A repetição nesse sentido é igualzinho. Então, só que aí, com 15 anos, eu estava numa aula de vocação, o professor de história falando sobre vocação. E aí ele falou, vocação é aquilo que você faz, que você ama, que você não vê o tempo passar e que você se vê fazendo o resto da vida. Aí eu falei, cara, eu quero ser guitarrista. E eu era muito fã, sou ainda, do Juninho Afran. Então eu comecei a tocar guitarra por causa do Juninho. E eu tinha uma revista chamada Guitar, eu acho que era Cover Guitar Class, que era o Juninho na capa. Tava comigo na escola. Eu pus a revista na mesa e falei, mano, eu vou ser um guitarrista famoso. Olha que ousadia. A prepotência, né? Eu quero ser um Juninho Afran, sabe? Eu olhava para aquilo e tal. E mal eu poderia imaginar o que Deus realmente faria, né, no meu caminho ministerial e vocacional, profissional. Então, com 15 anos eu decidi, cheguei no meu pai e falei, papai, eu já decidi, eu vou ser músico. Meu pai, cara, ficou todo feliz. Então, beleza, então você vai ser o melhor. Você vai entrar num conservatório, papai. Cheguei na minha mãe, já decidi, vou ser músico. Minha mãe, ai, meu filho, você vai viver do quê? Que é a frase célebre, né? Eu sou músico, mas você vive do quê? Paga a conta como, né? Então, a minha mãe ficou com um pouquinho de receio, mas meu pai, cara, sempre... eu comecei a tocar por causa do meu pai, né? Então, aí quando eu fiz 18 anos, estava no terceiro colegial, aí vem a crise. Eu prestei vestibular... nas faculdades públicas não consegui entrar. Eu prestei... Na verdade, eu nem fui prestar. Aí eu passei numa faculdade particular, que era perto da minha cidade, e não consegui entrar porque eu não tinha condição de pagar. Minha família, uma família muito simples, não tinha dinheiro mesmo para pagar minha faculdade particular. E aí, cara, eu entrei na crise. Aí eu falei, acabou minha carreira. Só que eu sempre exerci a liderança no Ministério de Louvor dentro da música. Né, dentro da igreja, eu sempre fazia arranjo, eu sempre liderava ensaios, às vezes eu ministrava louvor, muito pouco, mas às vezes eu ministrava. E aí, cara, o meu pastor da Igreja Batista de Rancharia chegou e falou assim, Ale, Xande, eles me chamam de Xande, vai pro seminário, cara. Vai pro seminário, vai pra Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Eu falei, cara, que negócio é esse de seminário? Como assim? Não, você tem um chamado, cara. Deus tem abençoado a gente através de você, da sua liderança, do seu jeito de fazer as coisas e tal. Vai se aperfeiçoar. Eu fui, em 2005. Então, em 2018 eu não consegui ir para a faculdade, foi aí a minha crise. Eu falei, cara, deu ruim, vou, sei lá, cara, trabalhar em qualquer outra coisa, qualquer outra atividade. Eu passei um ano, assim, nessa crise e, enfim, em 2019 meu pastor falou, Ale,
vai pro seminário e tal. Foi algo muito difícil de eu entender também, porque como eu falei, eu com 15 anos olhei, eu queria ser um guitarrista famoso, um guitar hero, que a gente chama. E aí eu olhei para aquilo, mas daí o meu pastor me mandou pro seminário e Deus trabalhou muito. Eu já falei isso em outros podcasts, assim, que eu meio que idolatrava a música. A música tinha um lugar de idolatria no meu coração. E Deus me arrebentou. Com 18 anos foi quando eu tive a crise. Aí eu falei, tá bom, Senhor, tô aqui, o meu Isaac. Então, a música não é o mais importante. E eu sempre estou reforçando isso. A música não é o mais importante para mim. Né? É só a estrada por onde eu pavimento o meu caminho. O que importa para mim são as pessoas, os relacionamentos, as mesas, né? Então, aí, cara, eu superei essa crise aí. Não em relação à vocação, mas essa questão da idolatria veio de novo. Em 2014, eu fui acompanhar o Baruch, eu era guitarrista dele, e aí muita exposição, aí sim, palcão, do nada eu estava sendo vem um pouquinho daquele vislumbre do Guitar Hero, uma sombrinha da possibilidade de ser um guitarrista famoso no Brasil. Isso aí começou a ganhar meu coração de novo. Aí eu estava num culto no estado de Minas Gerais, eu só não lembro a cidade, e o Antônio de Queiroz, é o pastor? Carlos Queiroz? Puxa vida, como que eu esqueço dele? É aquele o senhorzinho do chapéuzinho? Carlos Queiroz pregou nesse dia, e aí ele falou sobre o Isaac. Aí eu falei assim, não é comigo, já entreguei meu Isaac faz mó cota. Eu tinha 19 anos. Nessa pregação eu estava com uns 28 anos. Falei, não é comigo, tô safe. Aí, cara, o Espírito Santo começou, bicho, é você sim, filho. Então, aí ele fez o apelo, cara, as pessoas ficaram em pé, a banda Salos do Baruch, o Baruch já estava lá no palco, eu fiquei em pé, eu não fui tocar e eu chorava que nem uma criança, cara. Os caras da banda, assim, o Baruch já estava cantando. E eu lá chorando, falando, Senhor, a música não é mais importante para mim, eu te entrego tudo aqui, tudo. Aí, graças a Deus, nunca mais eu precisei fazer essa oração, porque eu entendo que é isso, a música é só uma ferramenta, né? E que os relacionamentos, a minha vida na vida, ela é o que interessa, é o que importa. Né? Mas eu acho natural também, quem está ouvindo e acompanhando e assistindo, que a crise ela é boa. Se a gente... Porque, assim, tem gente... Eu poderia responder, não, nunca tive crise em relação à minha vocação. Eu sempre soube o que eu queria. Pode ser que exista alguém assim. Eu não conheci ainda. Mas pode ser. Então, mas quando vier a crise, cara, faça perguntas para você mesmo, sabe? Uma vez eu ouvi de um amigo pastor, ele falou assim, desconfie de quem não desconfia de si mesmo. Né? Então, eu acho que o tempo todo a gente tem que... quando vem a dúvida, a gente faz essas perguntas e é a chance de ressignificar. Sim, e para você a crise, por exemplo, foi um grande instrumento nas mãos de Deus para que você pesasse as motivações para não fazer apenas o que é certo, no seu caso, servir por meio da música, mas fazer com a motivação adequada. Fazer isso. Exatamente. Fantástico. Coração, deixa eu fazer uma curva aqui, certo, vai. Porque você tem uma experiência muito interessante de ser um compositor e um músico que serve a Deus por meio de apresentações, daquilo que nós chamamos de shows, mas, por outro lado, você também serve a Deus através do culto, dos encontros públicos de adoração que acontecem nas igrejas locais. O que você vê que tem de comum entre um show e um culto, e o que são diferenças que um músico cristão precisa identificar e praticar? Cara, é muito boa essa pergunta. Nós somos seres integrais, né? Então, eu acho que o Magnani, marido da Marcela, pai do Davi, não se dissipa do Magnani artista, não se dissipa do Magnani filho de Deus, né? Não se dissipa do Magnani profeta, porque em algumas canções a gente está dando, através da arte, da nossa expressão e das letras das canções, a gente está sinalizando e chamando a atenção nossa em primeiro lugar e também dos nossos irmãos em relação à nossa vida com Cristo, ao testemunho, ao evangelismo, ao pregar mais, ao compartilhar mais, ao ser mais generoso. Então, eu acho que não se dissipa. Eu lembro muito de uma fala do
do pastor e amigo Gerson Borges, que ele fala assim, não importa ter show no culto, o problema é não ter culto no show. Então, não importa ter um show, pode usar qualquer palavra que você quiser, não importa não importa ter show no ambiente de adoração, não importa ter show, porque o show, a gente usa essa palavra de uma maneira pejorativa, né? Como se fosse, traduzindo ao pé da letra, uma amostra mesmo. E não é isso. Quando quando eu vou para um ambiente que as pessoas falam, a gente quer um show, né? A gente está mais pensando numa questão de performance, mas não é uma performance vazia também, porque o que nos move são as nossas intenções. E a minha intenção é sempre agradar a Deus, refletir quem Jesus é e servir o meu próximo. Então, eu sirvo o meu próximo quando eu entrego o meu melhor, quando eu performo bem, e não é uma performance vazia, porque tem as minhas intenções intrínsecas. Então, pode traduzir, não importa que tenha show no culto, não importa que tenha show durante o louvor, não importa que tenha show durante a adoração. O problema é não ter adoração no show, é não ter louvor no show, é não ter serviço no show. Esse é o problema. Então, quando eu estou num ambiente... Eu amo igreja, e é engraçado, cara, Deus é tão bom comigo que eu tenho ganhado a simpatia e a confiança de alguns pastores que me colocam para ministrar o louvor no domingo, como convidado. Não é fácil fazer isso. Por quê? Porque no domingo você tem uma liturgia, porque no domingo você tem um tempo de culto menor, um sábado à noite é uma coisa. Um domingo, às vezes, tem igrejas que eu vou cantar que tem 2 cultos de manhã. Então, o ministro de louvor, né, eu, no caso, convidado, eu preciso me adaptar à liturgia, explorar bem o tempo, não é? Servir a igreja, cantar coisas que sejam comuns à igreja. Porque tem alguns lados dessa moeda, porque tem cantores que, às vezes, por algum motivo, não canta músicas do conhecimento de todos. E aí, naturalmente, a igreja não participa no louvor coletivo. Eu já entendo isso como parte essencial do ajuntamento e da comunidade. Então, eu coloco lá. Por isso que eu canto arranjos de Teu Amor Não Falha, eu tenho um arranjo do Te Agradeço por tudo que tens feito. Cantarei Teu Amor para Sempre. A Ele Todo Som, né? Do Resgate. Então, eu acabo colocando canções, talvez com uma roupagem diferente, com um arranjo moderno, mas que todo mundo possa cantar. E quando é um show teu, que nem a Turnê Mais, né? A Tour Mais, eu e o Baruch, quando a gente faz, tem canções também pra galera conhecer, né? Eles têm que participar, todo mundo gosta disso, né? E aí tem outras canções que é mais... A galera até senta no teatro, e aí é mais pra reflexão, não é? É mais pra admiração do belo. Então, uma harmonia, uma poesia, uma rima. Puxa, aquilo pegou no meu coração. Então, tem... Agora, por eu entender que eu sou tudo isso aí, eu acabo que fazendo um pouquinho de cada e um cadinho de cada no outro, e no outro um cadinho aqui também. Eu vou misturando bem e vou me adaptando à realidade. Mas quando é domingo, cara, é um culto de adoração comunitário. Então, se eu canto música minha, eu tenho que ter certeza que as pessoas já conheçam, ou que sejam músicas fáceis de aprender e que sejam músicas ensináveis, inclusive, que eu tenha tempo hábil para isso, e que tenha uma pegada mais congregacional, sabe? Bacana. Muito bacana. Bom que a sua fala já dá um gancho aqui para nossa Gente, próxima. Pode me cortar, eu falo pra caramba, né? Não, tá ótimo. Deixa o corte só para depois. Né? A minha psicóloga, quando eu vou pra terapia, ela fala: oi, Alexandre, e aí, como estão as coisas? Aí, do nada, ela fala assim: então tá bom, por hoje passou 60 minutos, já foi 1 hora. A segunda fala dela é até a próxima. Até a próxima. Oi, Alexandre. Aí eu falo, quando eu vejo, ela tá falando: então tá bom, até a próxima. Boa, Pablo, boa. Massa. Então, essa pergunta que vem na sequência, né, dessa sua fala é um pouco sobre contextualização. A gente sabe que cada comunidade local ela tem uma identidade específica, né?
E você tem experiência, né, como ministro de louvor, como liderança de louvor em igrejas locais. Qual que é a importância, né, dessa liderança no Ministério de Louvor, entender essa identidade específica da comunidade local e trazer isso para o Ministério específico de música? Cara, não é um trabalho fácil. Você quer complementar, Rafa? Não, é porque eu acho muito significativa essa pergunta do Pablo, porque nos nossos dias o que a gente observa é que muitas vezes, quando você tem um músico como referência ou algo do tipo, você faz muito um Ctrl+C, Ctrl+V, e assim, deixa de ser referência e traz uma imposição para aquela comunidade cristã, mas talvez o estilo musical, a vocação específica não se identifique. Então, assim, como é que a gente não faz, né, Pablo, um Ctrl+C, Ctrl+V? Como é que a gente faz isso? Acho que um exemplo muito claro disso é essa cultura que as igrejas brasileiras têm, por exemplo, de importar músicas dos Estados Unidos, de ministérios famosos como Hillsong, né, Bethel, e trazerem essas músicas simplesmente traduzidas para o nosso contexto de igreja. A princípio, nada contra, mas às vezes só se dá isso, né? Exato. É o equilíbrio, né? Eu acho que você acaba importando também um pouco da identidade dessas igrejas para a sua igreja, que é uma comunidade diferente. Sim, cara, é legal também essa pontuação de vocês. O Brasil é muito diverso. Então, a nossa comunidade, igreja, né, quando eu falo comunidade, ela é diversa. Então, você tem gente de classe social diferente, porque não é uma questão... infelizmente, né, no nosso país, a questão social ela não é equilibrada. Então, você tem cara que ganha 5 salários mínimos e você tem cara que ganha 2, 1. E aí, a cultura musical desse cara, o que ganha 5 para cima, ele vai num teatro, ele vai ver um show... Ele tem condição disso. O cara que ganha 1, ele tá ouvindo música no YouTube. No máximo. E aí ele tá acompanhando... Você entende? É como se... são ambientes, possibilidades. Você tem numa mesma igreja um cara que viaja uma vez por ano para fora do país, com a família. E você tem, na mesma igreja, um cara que vai visitar a família no interior, mais afastado. Isso influencia no nosso jeito, isso influencia na maneira como a gente se veste, isso influencia no volume de informações que nós absorvemos, de capacidade de estudo. Uns leem mais, outros leem menos, uns consomem mais um tipo de coisa. Então na música, isso certamente vai se dar. Então, provavelmente, por que na Zona Leste de São Paulo tem uma igreja lá que eles fazem um estilo mais black? E, irmão, você vai lá, bicho, você se sente lá no Brooklyn, lá, sabe, nos Estados Unidos, lá no Queens, lá, tipo, e black, os caras... Aí você vai para a Zona Oeste de São Paulo, para uma outra igreja que já é classe média, elitizada, que os caras são assim, ó. Se eu pegar um ministério de louvor lá da Zona Leste de São Paulo e falar, ó, vocês vão ministrar louvor agora nessa igreja de classe média na Zona Oeste, os caras do ministério de louvor vão tocar. A galera da classe média vai ficar assim. E a galera do louvor vai falar, nossa, que povo desanimado. O contrário vai ser assim. Pega o time aqui da Zona Oeste, põe lá na Zona Leste. E a igreja vai falar, gente, que povo sem graça, tá faltando fogo. Olha só. Então, a gente vê que a música nas periferias, e eu não preciso falar de igreja, eu posso falar de música secularizada. O que é a música vamos olhar para fora. O que é a música da periferia do Rio de Janeiro hoje? Trap, sambão, aí qual que é a música da elite do Rio de Janeiro? Bossa nova. Faz sentido? Então por que na nossa... Aí qual é a nossa tarefa na igreja? É ler quem nós somos e qual é a nossa identidade, a nossa estética musical. Eu quero abrir um parênteses. Não é porque a igreja da Zona Oeste está assim que ela não está adorando.
E também não é porque a igreja lá da Zona Leste que tá quase subindo nas paredes, batendo palma e cantando alto, também estão adorando. Não é, eu não quero nem entrar nesse critério, porque quem sonda os nossos corações é o Senhor. Inclusive, algumas experiências muito positivas na administração do coletivo, na igreja, no canto congregacional, eu tive com pessoas assim. E tá tudo certo. Então, a leitura e a experiência que eu tive. Não é fácil a gente descobrir o que funciona melhor para a nossa comunidade de fé, porque nós somos muitos e nós somos diversos. Uma coisa que... algumas dicas que eu posso dar e que foram coisas que eu provei e vi e era bom. Que era o seguinte, quais músicas funcionavam? Então... eu cantava, por exemplo, A Graça de Jesus, sabe? This is Amazing Grace, que a gente trouxe de lá. Rapaz, a igreja cantava, cara, e palma, batia até palma, sabe? E animado. Aí eu pegava uma outra música que eu, sei lá, qualquer outra música, aí eu falava, opa, não funciona. Essa não funcionou. Aí eu já começo a traçar. Vim para adorar-te, luz do mundo, vieste... Opa, a igreja cantou. Aí eu pegava uma outra, essa não cantou, aí eu ia mapeando, This is Amazing Grace, Vim para adorar-te, aí, sei lá, de todas as tribos, povos e raças, do Guilherme Kerr, de todas as tribos, bendito seja sempre, opa, cantou. Aí eu já, é uma terceira do meu bloco aqui, e são músicas de dinâmicas e estilos diferentes. Aí eu pegava um arranjinho, Louvamos a Deus, aleluia, toquei lá no CTPI, toda a glória, o povo cantou, hein? Te rendemos sem fim, é do HCC, é do cantor cristão. Aí, opa, essa funcionou. Aí, a que não funcionava... Aí eu fiz uma coleção de canções que funcionavam. Então eu comecei a analisar que elas tinham uma estética parecida, um andamento parecido, um estilo. Então, fazer essa triagem e ver o comportamento da igreja... Pô, mas... Ale, a gente não agrada, não é para agradar as pessoas. Não é, mas é para servir as pessoas. Então, se essa música funciona mais para que a igreja adore mais e melhor ao nome do Senhor, então eu vou considerar isso. Aí eu fiz um mapa, cara, de várias canções que funcionavam. O que não funcionava, não tinha problema, eu desistia, já deixava quieto e ia trilhando esse caminho. Então... eu dei exemplos aqui, que, por exemplo, né, o Marco Teles fala muito sobre isso, né, da gente resgatar a brasilidade, é a gente enxergar o Brasil do lado de cá, né? Então, tem música que eu vou tocar no Nordeste, em comunidades lá, que não vai rolar, cara. E que se eu chegar aí e começar a mandar um Ejexá, que é um ritmo, né, brasileiro, ixi, o povo já vem na palma. E vão cantar, né? Então, vão se sentir bem, porque é um contexto para eles, né? Eu fui para Recife, fui lá na ponte. Do Guilherme Franco, do Digo. Do Digo, na igreja do Digo. O Digo tava lá, o do Guilherme e tal. E aí eu toquei A Deus é Bom, eu fiz A Deus é Bom num ritmo baiãozinho. Cara, que gostoso. E eu ouvi aquele sotaque lá de Recife, né? Que eles falam, tem uma pontinha assim bonita, né? Então, eu vejo que eles se sentiram à vontade, eles gostaram por eu ter feito isso, porque é um ritmo, né, cultural, nordestino, regional. Então, isso traz identificação, né? O Ale, você falou uma questão muito interessante, porque para nós, na Igreja do Amanhã, a gente precisa fazer uma conjugação entre fidelidade e relevância. E esse aspecto da relevância que você destaca na música, ele é muito significativo, porque, na verdade, não é fazer uma música simplesmente para agradar as pessoas, mas é fazer uma leitura como um missionário por meio da música, para entender qual é o estilo musical, a linguagem musical que chega no coração das pessoas. Porque através dessa linguagem musical que chega no coração das pessoas, você tira o máximo de barreiras possíveis para que o evangelho, por meio da música, chegue com o máximo impacto. Então, assim, achei fantástico você esse facilita na comunicação. Isso aí. Então, assim, relevância não é apenas uma escolha, como se fosse possível ou não, mas relevância se torna uma necessidade também por meio da música. Que massa. É isso. Muito significativo. E a gente, eu quero muito me organizar, que eu quero escrever sobre isso. Eu já recebi convite de editora. Por favor, né, Pablo? Escreva, né? Eu quero muito, cara, porque
a raiz disso que você está falando, Rafa, é o seguinte, eu sempre pergunto para as pessoas, eu falo, o ministério de música, de adoração, aonde ela se encaixa nos dons espirituais que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, lá em Romanos, Romanos 12. É serviço. Claro, pode servir para dar ânimo também. A música, olha que legal isso, ela pode, nos dons espirituais, não vou lembrar todos, mas ele fala sobre servir, ele fala sobre ânimo, dar ânimo, ele fala sobre ensinar, quem tem dom de ensinar, ensina. Então, os caras vieram evangelizar no Brasil, usavam os hinos, porque no hino tem doutrina, então era mais fácil. Olha só, então a gente pode continuar fazendo isso, do nosso jeito agora, escrevendo as nossas canções, compondo. Tem mais um que eu gosto de profecia. A gente profetiza nas canções, como eu disse, né? Então, aí eu falo pro pessoal, mas o que a gente mais se encaixa, o ministério de música, de adoração numa igreja, é sobre servir, é sobre serviço. Então, como que eu posso servir mais e melhor? E como que, através desse serviço, a comunicação de quem Jesus é, o que ele pode fazer, e quem Deus é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e as doutrinas bíblicas, e os ensinamentos. Eu amo cantar versículo. Eu lembro que o meu primeiro álbum, eu falei, eu quero cantar um versículo inteiro. Aí a galera de casa pode ouvir, tem uma música minha chama Tua Presença, que eu pus lá o Salmo 84, versículo 10, é melhor passar um dia em tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Se eu não me engano, é na linguagem de hoje, a versão. Eu pus esse texto. Falei, então, quem tem versículo, eu brincava, né? Eu ia ministrar, quem tem versículo decorado aí e tal. Aí tinha gente que não levantava a mão, eu falei, vocês acabaram de decorar essa música aí, o refrão dela. Então, a música no serviço e como um meio e um veículo de comunicação do amor de Jesus é uma ferramenta incrível. E aí, Rafa, sabe aquela coisa, mas eu não gosto dessa música. Mas não é o meu gosto, não é o que eu quero tocar. Não é o que eu quero fazer. Eu sempre falo, eu falo assim, né? Isso faz a questão ser teocêntrica, centrada no ser de Deus, exato, na vontade de Deus. Exato. Quando o cara fala assim pra mim, mas depois de eu pegar intimidade, né, na igreja, quando eu tava atuando como ministro de louvor, ministro de adoração, mas eu não gosto desse estilo. Eu falei, cara, você gosta desse estilo? Eu gosto. Eu falei, então monta uma banda, cara. Vai pro estúdio tocar esse estilo que você gosta. Aqui o que funciona é isso. E os caras vão com leveza, né? Eu sempre falei isso. Eu sou um agregador, cara. Eu amo ter todo mundo de todo tipo e estar junto, caminhando. Inclusive a Turmais, que eu e o Baruch a gente brinca, é isso. O Baruch é muito diferente de mim, eu sou muito diferente do Baruch. Em algumas coisas a gente converge. E as nossas diferenças, elas não nos afastam. Elas são de complementariedade, né? Isso é muito lindo. E no show da Turmais, ela tem um roteiro, as músicas, inclusive Unidade e Diversidade, do Guilherme Kerr. A gente canta. A gente está para lançar essa música também. A gente fala sobre isso. É possível sermos um no Cristo. É nele, é só nele. É por causa dele. Isso é muito belo, isso é muito bonito, né, cara? Bacana. Magnani, vamos lá. A gente está caminhando aqui para os nossos últimos momentos dessa conversa, que para mim tem sido muito agradável. Mas falando sobre a Igreja do Amanhã, a Igreja do Amanhã, se Deus permitir que o amanhã exista, se Deus não consumar a história na sua vinda hoje, essa Igreja do Amanhã é construída no tempo presente. E aí, eu gostaria de ouvir de você, com a experiência de vida e principalmente a experiência dentro da dinâmica da igreja. O que você percebe hoje que é uma necessidade que igrejas que querem ser fiéis e relevantes precisam levar em consideração para que o ministério de música da igreja ou extramuros da igreja, para que a atuação musical da igreja possa se dar? O que seria para você algo assim, olha, isso é fundamental, a gente não pode deixar de considerar isso no presente para que essa igreja de um futuro próximo ou distante, até que ele venha, a determinação vem propriamente dele, como é que a gente faria isso? O que a gente tem que dizer para as igrejas nos nossos dias? Se você tivesse esse microfone e essa oportunidade, o que você diria? Eu tenho pensado muito sobre isso, cara. Nos últimos tempos, é uma questão... Ela não é uma questão simples de ser resolvida e respondida por tudo que a gente falou, até chegar aqui. Cara, que pergunta, meu Deus. Porque é o seguinte, Rafa, eu tenho pensado sobre isso. Deus tem me dado a graça de cantar
em muitas igrejas diferentes e de conhecer lideranças diferentes. Eu acho que a música na igreja ela precisa ser mais simples, cara, sem ser simplista. Desenvolve isso pra gente, que eu acho que isso vai ser muito rico para quem está nos acompanhando. Eu tô, inclusive, em processo de elaboração disso, na minha cabeça, no meu coração. Tenho falado com algumas pessoas sobre isso. Aí eu vou ampliar um pouco, tá? O que eu tenho pensado. Eu tô pensando alto, cara, não cheguei numa conclusão. Eu vou ampliar para a questão do nosso culto como um todo. Nós corremos um risco muito grande, Rafa, de produzir demais. E de tudo ser muito americanizado mesmo. Cara, você quer ver assim... Eu super respeito as igrejas que fazem isso. Mas pessoalmente, eu tenho um pouquinho de dificuldade com o countdown. Então, o countdown, ele me dá uma certa ansiedade, assim, sabe? Eu sei que isso tem a ver com planejamento, né? A gente tem um horário para começar o nosso podcast aqui, então tem um countdown de 2 minutos lá. Cara, aí vai aquele reloginho regressivo. E aí, a hora que ele zera, parece que a gente... Pronto, vamos começar agora, vamos fazer alguma coisa. E eu me pergunto, aonde que é a linha tênue entre o entregar um produto e produzir algo ou ser algo genuíno que também precisa dessas ferramentas? Eu não estou desconsiderando as ferramentas da tecnologia, mas... Cara, talvez seria como é que você coloca as ferramentas da tecnologia a serviço da questão orgânica da igreja? Isso. Eu tenho sentido falta da informalidade. Eu tenho sentido falta... eu tenho sentido falta, inclusive, das imperfeições. Eu vejo igrejas assim que, cara, os caras esqueceram de acender uma luz lá. A galera da técnica já tá tudo desesperado, já tomando bronca, sabe? Pediu o vídeo, aí o vídeo entrou, mas não entrou o áudio. Já... Cara, relaxa, a vida, nós fazemos a igreja do amanhã nesse tempo presente. Então vamos estar presente. Olha só como... É claro que a gente tem que buscar excelência e a gente quer que a coisa seja fluida. Eu entendo isso. Rafa, eu fiz isso por 7 anos. 7 anos com countdown, usando o Planning Center, subindo o plano de culto com as letras, com as cifras, para a galera ouvir, ensaiar, fazendo no multitracks, com iluminação, com tudo, cara, com câmera online, com mix dedicado. Eu fiz isso por 7 anos. E aí a minha pergunta e eu tô nesse ponto de reflexão, qual que é o ponto de equilíbrio para que a gente não perca o nosso jeito, o nosso jeitão, a informalidade, o nosso despojamento, a nossa leveza. Tá tudo muito produzido, tá tudo muito cronometrado, tá tudo muito... Liga, cara, os caras tá parecendo que tá fazendo altas horas do Serginho Groisman, mano. E o Serginho Groisman, ele é um cara muito exigente. Eu conheço pessoas que já trabalharam com ele. O Serginho, pra você ter uma ideia, nenhum projeto sobe na TV aberta sem que ele assista o programa todo, depois de mixado. Você sabia que eles editam e mixam o vídeo e áudio e masterizado? Vai com áudio tratado. A voz dos cantores são editadas, né? Que deve ser feito mesmo, né? Tem cantor que é extremamente afinado e cantores como eu que desafinam um pouquinho ali, outro, entendeu? E outros que são extremamente desafinados. Mas eles editam, eles falam... Cara, nós estamos fazendo um culto. Uma vez, olha o que eu vou contar para você. Um pastor chegou para mim e falou assim, das igrejas que eu trabalhei, que não são muitas, quem pesquisar e for a fundo, talvez vai sacar onde que foi. O pastor falou assim para mim, Magnani, tá legal o que você tá fazendo, mas tá faltando um all sensation. Aí eu falei, o quê?
Não, tá muito legal, a igreja tá participando, tá faltando o wow sensation. Wow sensation é a sensação do wow, é a sensação da surpresa. Cara, será que o wow sensation das igrejas não deve ser a exposição bíblica? Será que o wow sensation não deve ser ali na pregação, onde quando você está expondo o texto e você está dividindo, ensinando, e isso é um uau na alma, é um uau na mente, é um uau no coração, e você fala, cara, eu preciso me parecer mais com Jesus, eu preciso me arrepender. Aí eu tentei entender, eu falei, o que é um wow sensation? Ele falou, cara, talvez um solo feminino, talvez um solo de saxofone, um violino vindo lá do fundo da igreja. Cara, a gente precisa parar de falar, uau, nossa, nós estamos parecendo Broadway. Cara, Senhor, essa é a minha oração. Em nome de Jesus, afasta isso de mim, me livra desse mal. Eu não quero ser reconhecido, Rafa, de todo o coração, por alguém assim, cara, o Alê canta pra caramba, até porque eu não canto pra caramba, eu sou um cara que me viro. O Alê é um guitarrista do caramba, o Alê é um arranjador, o Alê é um... Não, cara, o Alê é um cara massa, é legal estar perto, trocar ideia. Se disser então, cara, o Alê, eu vejo Jesus na vida do Alê, pô, valeu demais, porque é a minha busca, é o meu anseio. Então, as igrejas do presente, buscando ser a igreja do amanhã, eu acho que precisa voltar. Eu acho que a gente precisa da informalidade da comunidade, dos encontros, do olho no olho, da leveza. Isso, de maneira alguma, anula o preparo, de maneira alguma, anula a tecnologia a favor do serviço, mas eu acho que a gente precisa pegar mais leve, cara. Nós não estamos fazendo... E o advento da pandemia amacetou mais ainda a produção de culto. Então a gente quer entregar algo muito bom online e a gente não está cultuando, a gente está produzindo. Faz sentido, cara? Então, eu penso que uma igreja com uma música boa é uma música simples, com menos pirofagia, menos iluminação. A gente falou dos caras que importam coisas, né? E eu tenho visto lá fora, nos Estados Unidos, as igrejas que são referências dessas que você citou, usando iluminação mais neutra. Eles estão indo pro clean. A gente precisa ser mais clean, cara. Mais limpo, menos poluição visual, menos poluição do áudio. Cara, a gente precisa... Cara, um voz e violão bem feito, com a igreja cantando, é insubstituível. Porque você pode ter uma iluminação, você pode ter um equipamento de última... Painéis de LED. Esse negócio do painel de LED ganhou um lugar no coração das pessoas de idolatria, mano. A gente não tem os nossos objetos de pedra e de barro lá, mas a gente tem painel de LED. Um grid de luz absurdo pesando no teto. Cara, pra onde a gente foi? Eu tô me perguntando. Então, de novo, eu não quero parecer o dono da verdade. Eu tenho refletido sobre isso. Deus tem me permitido ver e perceber. E eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho. Eu acho que a gente tem que dar uns passos para trás. E a música na igreja, saudável, para fechar essa pergunta, ela é uma música cristocêntrica, bíblica. É uma música congregacional. Quando eu falo isso no sentido de que é fácil da congregação toda cantar. Ela não precisa ser pobre na sua melodia, mas ela pode ser mais direcionada para que o canto comunitário seja mais fluido, entende? Porque não é todo mundo que tem facilidade e aptidão musical. E eu acho que a gente precisa voltar para o simples. Alê, agora então não precisa tocar com VS. Não é isso que eu estou dizendo. Porque, de novo,
Se tem gente que toca com, toca sem. Na minha banda, algumas músicas a gente faz sem, justamente para ficar desprendido. Mas tem coisas que é muito legal fazer com, e a gente faz com os pés nas costas, sabe? No sentido de que são músicos que estão acostumados a isso, né? Então, não é de maneira alguma... Eu acho que eu poderia aprofundar mais isso em relação à motivação do coração, que a gente falou antes. A gente vem caminhando para isso. Eu penso nisso, cara, uma igreja que também cante as suas canções, entende? Não só na questão estética do estilo brasileiro, porque a gente é diverso mesmo. E a música americana, ela é globalizada. Então, não é só a gente. Você vai para o Chile, você vai para a Argentina, né? Você vai para Portugal. Já tive a oportunidade para ir para esses países e eles são muito parecidos com a gente também. Mas eu acho legal a gente cantar as nossas orações, os nossos desejos. Aí eu incentivo. Quem tem facilidade para compor, componha mesmo. Faça música, sabe? E se for para pôr um estilinho nosso brasileiro, põe também. Tem espaço para tudo isso. Bacana. Já que a gente está nesse momento de reflexão, acho que já está perto do encerramento, ainda dá tempo para mais uma? Dá tempo, mais uma. Acho que seria legal, principalmente para quem é da área de música, né? Quem é líder de Ministério de Louvor em igreja, né? Ouvir de você uma listagem, se for possível, né? Eu vi que você trabalhou essa dinâmica da tentativa e erro na questão da seleção de repertório. Sim. Mas seria legal a gente listar também alguns erros e acertos na dinâmica de condução do Ministério de Música na igreja. Você consegue fazer isso pra gente? De liderança. De liderança. Tá. A liderança não no momento do louvor, da equipe. Da equipe, liderança, sim. Cara, anda junto. Se você não anda junto, quando você vai corrigir, o cara pega ar, fica chateado. Agora, quando o cara anda junto com você, toma café, almoça, janta, vai comer um hambúrguer, sabe? Vai na tua casa, você vai na casa do cara, você chama a atenção do cara, chamar a atenção, né? Entre aspas, cara, isso aqui não é assim, isso aqui você pode fazer melhor. O cara não vai ficar chateado. Então, lá na Igreja Batista do Morumbi, que foi o ministério, o último que eu participei, como ministro de louvor, eu fiz um encontro chamado Refresh. E o refresh aí, eu americanizando a parada, era para dar um refresh mesmo, um renovo, um refresco. Então a gente se encontrava a cada 2 meses para um cafezão, orava junto, era muito leve, sabe? Tinha uma palavra, mas era mais para a gente andar junto mesmo. Então isso é uma dica. Eu vou pegar alguns checkpoints aí, que sempre me perguntam, Ale, na liderança, como que você faz? Banda ou escala? Eu prefiro escala. Por quê? Porque aí todo mundo toca com todo mundo conhece todo mundo interage com todo mundo. Repertório, Ale, quanto tempo que você geralmente... Eu me esforçava muito para mandar com 9 dias de antecedência para a galera poder estudar. Então, eu estou aqui nessa semana, os ensaios eram de quinta, então hoje é terça, né? Então, na quarta-feira, terça ou quarta-feira, eu mandava o repertório do ensaio da outra quinta. Deu para entender, mais ou menos? Então, a galera recebia com antecedência. Não seja centralizador. Eu fui por um bom tempo. E aí, nessa última fase minha, assim, trabalhando na igreja, eu entendi que se a gente compartilha, nem sempre vai sair do jeito que você gostaria ou do jeito que, se você colocasse a mão, sairia. Mas é um jeito que envolve mais pessoas e você se sente menos pesado, né? Menos cansado e tal. Então, eu tinha uma equipe lá que era uma galera, uma liderança de 5 pessoas, assim, que eu tinha total confiança e que eu compartilhava o peso e o fardo. Então, essas são algumas dicas, né? Cara, perceba o seu grupo. Cara, esse cara não tá legal. Pega leve com ele, mas, mano, bora tomar um café. Não para cobrar e falar, porque senti alguma coisa, mas dê atenção. Dá muito trabalho, né? Tanto que, assim, hoje, se eu fosse voltar a trabalhar numa igreja, eu não trabalharia com a música. Eu não trabalharia com a produção da música. Eu gostaria muito de trabalhar na área de pastoreio, ser um dos pastores do staff de uma igreja. E talvez voltado para o pastoreio dos músicos, dos artistas, ou pequeno grupo, sabe? Essas coisas assim. Porque
o lidar com a música no dia a dia da igreja, cara, inclusive amem os seus líderes da música, do louvor, sabe? Capacita, anda junto com esses caras, pastoreia esses caras. É muito puxado, é muito puxado. Eu brinco, né? Às vezes eu sou convidado, você acredita que eu sou convidado para pregar, às vezes, em igreja? Cara, é uma honra, né? Um privilégio. E aí eu falo, nossa, é tão gostoso, porque você se dedica aí às 8, 12 horas para elaborar um sermão e depende só de mim, entende? Cara, e para eu fazer um culto num domingo com uma penca de voluntário, com ensaio, repertório, cara, gera mais demanda de gente, entendeu? E aí, já que eu tenho que ter mais demanda de gente, eu prefiro o café, a mesa, a oração, o estudo bíblico. Não sei se fez sentido o que eu estou dizendo. E a música, eu me satisfaço no meu trabalho artístico, né? Claro que se eu for trabalhar numa igreja no futuro, e isso está muito na mão do Senhor, é claro que eu vou poder cooperar de alguma maneira, né? Mas eu não gostaria que fosse o meu ponto forte, não. Eu tenho de exemplo o próprio Zé Bruno, o Hamilton, né? O Jorge Bruno. Eles não trabalham com música na igreja deles. Eles estão lá pregando, liderando, pastoreando. Porque é isso. Eu acho que a gente faz isso tanto já que a necessidade da nossa alma é mais da partilha. E não é de ser leve também. Porque quando a gente pastoreia, a gente lida com problemas e questões muito mais profundas. Entende? Então não é sobre isso. É só uma questão minha, um pensamento meu e talvez a minha vocação também para esse... Eu sempre falei isso, sabe, Rafa? Que eu sei que eu faço música, mas no final das contas eu estou pastoreando os meus voluntários, a minha equipe, a galera, ou pelo menos tentando, né, pastoreá-los. Legal. Infelizmente, a gente precisa chegar ao final. E para você que está nos acompanhando, a gente quer despedir de você, primeiro passando a palavra para o Alê, porque no momento no qual nós gravamos esse videocast, na data de hoje, o Alê está lançando um novo single, a questão da americanização aí, está lançando uma nova música. E além disso, Alê, eu queria que você falasse então com o pessoal que nos acompanha sobre essa nova canção e que você deixasse como é que o pessoal pode te acompanhar, por exemplo, através das redes sociais. Isso aí, bora. Obrigado, Rafael. É o seguinte, gente, eu tô lançando a música Eu Quero Viver com Paulo César Baruch. A gente gravou essa música, nós escrevemos essa música juntos e a gente gravou durante a Tour Mais, na estreia em São Paulo, que foi em julho, se eu não me engano. Então nós acabamos de lançar áudio e vídeo, você consegue ouvir todas as plataformas aí de streaming. Eu vou também aproveitar essa oportunidade aqui e dizer que no dia 25 de outubro eu vou gravar o meu novo projeto ao vivo com músicas inéditas em Belo Horizonte. Então, se por algum motivo você está aí, vai estar em BH, no dia 25 de outubro você é meu convidado para estar lá com a gente, com convidados muito especiais. Então, vai ser uma noite muito linda. E em novembro eu vou lançar o meu primeiro projeto acústico, que já foi gravado, está sendo... tá na fase de pós-produção, eu não divulguei isso. Eu não divulguei nem o dia da gravação, não mostrei nada. Tá lindo, só com músicas com a pegada missional. Opa. E todas bem congregacionais, assim. Então, para você cantar na tua igreja quando tiver o mês de missões ou campanha de missões, tem 5 músicas lá para você poder aproveitar aí na sua comunidade. Vai ser em novembro esse lançamento, tá? Você me acompanha no Instagram, que é @magnani_ale, e no TikTok, porque eu sou jovem. No TikTok, Magnani Ale, sem o underline, tá? Em todas as plataformas de streaming, YouTube, eu tô lá e vai ser um prazer, uma alegria poder falar com vocês lá, tá bom? Legal. Rafa, obrigado. Obrigado, Pablo, Igreja do Amanhã, podcast. Desejo muita bênção, muita prosperidade no sentido de continuidade e de alcance para a honra e glória do Senhor, porque eu sei que o que vocês estão fazendo é para a honra e glória dele e para a edificação da Igreja do Senhor também. Então, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar nessa estreia aqui. Eu, de fato, não tinha nem roupa para isso. Do jeito que eu cheguei da viagem, eu estou aqui de boné, todo largado. Mas obrigado pelo carinho de vocês e desejo muita bênção aí
nessa estrada, nesse caminho bonito que vocês estão já iniciando. Legal. Ale, a gente quer te agradecer pela generosidade, pela disponibilidade. Assim, o ministério, a vida que você tem construído no Senhor, assim, traz um grande destaque para esse sonho que a gente começa a construir com a intenção de servir a igreja. Mas eu preciso passar a palavra para o Paulo, porque como diretor de comunicação, ele é quem sabe dizer da melhor forma possível como é que o pessoal passa a receber os nossos conteúdos e a ser fortalecido através da Igreja do Amanhã. Então, Pablo, passa para o pessoal, quem quiser conhecer mais sobre aquilo que a gente tem produzido para servir a igreja, como é que o pessoal tem acesso? Beleza. Primeiramente, agradecer também, Magnani, né? Da minha parte, muito obrigado. Foi um prazer ter esse tempo contigo aqui. É uma honra poder estrear o nosso videocast com você, né? Espero que seja só o primeiro aí de muitos. Quem sabe numa nova oportunidade no futuro a gente senta para conversar de novo, né? E para você que acompanhou a gente, o nosso perfil no Instagram é @igrejadomanhã.br. Então, segue lá, você vai receber ali muito conteúdo de qualidade, reflexões sobre a vida da igreja, pontuações muito práticas a respeito da condução ministerial, pastoreio, ministérios específicos, como Ministério de Música, de Comunicação, enfim, todo um conteúdo muito completo que ajuda na dinâmica da condução da sua igreja local. E aproveita que você está aqui no YouTube assistindo a gente e se inscreve, né? Clica aí no botãozinho de inscrição, segue nosso canal. Se você gostou desse videocast, compartilha com o pessoal da sua igreja, compartilha com líderes de ministérios de louvor que você conhece, pessoas que gostam de boa música, enfim, passe adiante para que a gente consiga alcançar mais pessoas com esse conteúdo tão precioso. Legal, e assim nós encerramos estimulando a você a viver com cada vez mais fidelidade e relevância até que ele venha. Muito obrigado.